seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Vale Tudo para a prova da GCM de São Gonçalo do Rio Abaixo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário nesse vídeo, tá? Nosso Vale Tudo está repleto aí de dicas das matérias que constam aí no edital, né? No conteúdo programático do seu edital. Então, a gente tem também com os outros professores, tá? Com os demais professores aí que lecionam as matérias do seu concurso. Pessoal, vim trazer dicas de direito processual penal, tá? Nós vamos resolver questões aqui, questões que foram cobradas, inclusive, né, pela sua banca, tá? Então, é uma excelente forma da gente conseguir revisar o conteúdo aí nessa véspera final, já que a sua prova, né, está prestes aí a ocorrer, tá? Então, vamos começar aqui com o nosso Vale Tudo e a nossa primeira questão aí de direito processual penal, tá? E durante aí a resolução dessas questões, eu vou fazendo apontamentos aí do que você deve se atentar, beleza? Então, vamos lá. Nos termos do Código de Processo Penal Brasileiro, sobre a prisão preventiva, é incorreto afirmar que a prisão preventiva poderá ser decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. B. A decretação da prisão preventiva será admitida com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. C. A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. D. A prisão preventiva será admitida quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo-se o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Bom, gente, no conteúdo do edital, né, do seu edital, a banca trouxe Código de Processo Penal e delimitou os artigos, salvo engano, do 282 ao 320, então, que fala aí sobre prisões, sobre medidas cautelares, tá? Então, aqui, né, nossa questão cobra aí prisão preventiva, tá? E pediu a alternativa incorreta. E a alternativa incorreta aqui é a letra B, porque a prisão preventiva, ela é uma prisão que possui alguns requisitos, né? A regra é que o indivíduo, ele responda ao processo criminal em liberdade, mas se os requisitos legais forem preenchidos, a prisão preventiva, ela pode ser decretada, ela não tem um prazo, tá? Em que o indivíduo pode ficar preso ali preventivamente, mas ela não pode ser decretada com finalidade de antecipação de cumprimento de pena e nem como decorrência imediata de uma investigação criminal ou recebimento de denúncia, que o próprio Código de Processo Penal ele veda isso. Então, o que eu sugiro a vocês? Leia os artigos que está ali delimitado no seu edital, porque as questões serão retiradas dele, tá? Isso aqui, ó, essa questão aqui, ela é cópia de letra de lei, tá? Então, se você leu, você saberia responder. Então, ó, artigo 313, ó, nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso 1º, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Segundo, se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Terceiro, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. E parágrafo único, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Você lendo, gente, esse artigo, você já consegue resolver várias questões aí sobre prisão preventiva, certo? Ó, parágrafo 1º, também será admitida a prisão preventiva
quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Parágrafo 2º, não será admitida a decretação da prisão preventiva com finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Esse é o gabarito da nossa questão. Próxima questão aí de número 2, ó. Sobre o Código de Processo Penal e o Estatuto do Desarmamento, assinar a alternativa incorreta. A. Considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. B. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. C. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade é crime de omissão de cautela. D. Considera-se em flagrante delito apenas quem está cometendo a infração penal e não quem já cometeu ou está fugindo após cometer. Aqui, gente, a banca, né, a IBGP, ela trouxe aí, misturando, né, não sei se Estatuto de Desarmamento cai na sua prova, tá no seu edital, mas o que nos interessa aqui são as alternativas referentes aí à prisão em flagrante, tá? Aqui, né, considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa que faça presumir ser o autor da infração. Esse é chamado, gente, de flagrante impróprio, tá? Flagrante impróprio aí dentro da classificação das prisões em flagrante, que nós vamos ter oportunidade de ver em outras questões. Qualquer do povo poderá, é chamado de flagrante facultativo, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, flagrante obrigatório, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, correto? Se deixar de observar, essa aqui é referente ao Estatuto do Desarmamento, está correto, tá? Em crime de omissão de cautela, não observar ali, né, as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental tenha acesso à arma de fogo, tá? E o gabarito, né, que é a alternativa incorreta, é a letra D. Considera-se em flagrante delito apenas quem está cometendo a infração e não quem já cometeu. Está errado, tá? Porque também quem já cometeu e está fugindo também está em flagrante. Então, letra D é a alternativa incorreta. Aí, ó. Qualquer do povo poderá, flagrante facultativo, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, flagrante compulsório, também chamado de flagrante obrigatório, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Artigo 302, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, flagrante próprio, né? Acaba de cometê-la, também flagrante próprio, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, flagrante impróprio, irreal ou quase flagrante. E 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Esse é chamado de flagrante presumido ou ficto. Questão de número 3. Leia o texto a seguir. A audiência de custódia humaniza o ato de prisão, permite um melhor controle da legalidade do flagrante e, principalmente, cria condições melhores para o juiz avaliar a situação e a necessidade ou não da prisão cautelar. Conforme o artigo 310 do Código de Processo Penal, o juiz deverá promover audiência de custódia após receber o auto de prisão em flagrante. A. No prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, com ou sem a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. B. No prazo máximo de até 24 horas após o auto de prisão em flagrante, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. C. No prazo máximo de até 24 horas após o auto de prisão em flagrante, com ou sem a presença do acusado,
seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e um membro do Ministério Público. D. No prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e um membro do Ministério Público. Gente, a audiência de custódia, olha aqui, a própria questão, ela traz para você, né, o dispositivo. Por isso que eu disse, leia o dispositivo, leia os artigos que estão no seu edital, porque, sem sombra de dúvidas, as questões vão ser retiradas deles, tá? Então, ó, a audiência de custódia, ela foi inserida, né, como obrigação aí pelo pacote anticrime, tá? Ela foi inserida aí como obrigação pelo pacote anticrime. Ela precisa ser realizada no prazo de até 24 horas após a prisão do indivíduo e necessariamente precisa estar presente o preso, seu advogado, se ele não tem um membro da Defensoria Pública e um membro do Ministério Público. Qual é a finalidade da audiência de custódia? É verificar a legalidade da prisão, se os direitos fundamentais desse indivíduo foram preservados durante a prisão, tá? Então, o prazo é de 24 horas até 24 horas após a realização da prisão, tá? Com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. Logo, a nossa alternativa correta aqui é a letra D, tá? Não é uma opção o advogado estar presente ou não. Não é uma opção o preso estar presente. Justamente, ele é o que mais precisa estar presente e com a sua defesa, tá? Porque vai ver, né, se ele não sofreu tortura, né? Se os seus direitos foram preservados durante a realização da prisão, tá? Muita gente, inclusive, critica aí a realização dessa audiência de custódia, beleza? Então, aqui, letra D. Aí, ó, artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deve promover a audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e um membro do Ministério Público. Vejam que é a cópia aí, né, da letra de lei, tá? Por isso que eu ressalto aí mais uma vez a importância de vocês lerem a lei. Perdão, próximo. 4. Tício e Mévio, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, o telefone celular de Joana, que caminhava tranquilamente pela rua. Nada obstante, 2 policiais militares caminhavam pela região no momento dos fatos, logrando êxito em imediatamente capturar em flagrante Tício, o qual tinha acabado de cometer o delito. Por outro lado, Mévio, a princípio, logrou-se evadir, mas foi encontrado logo depois em outra rua com a arma de fogo utilizada na empreitada delituosa e com o aparelho celular da vítima, ensejando igualmente sua captura flagrancial. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal e o entendimento jurisprudencial dominante, é correto afirmar que as prisões em flagrante de Tício e Mévio se caracterizam respectivamente como A. Flagrante impróprio e flagrante presumido, B. Flagrante imperfeito e flagrante impróprio, C. Flagrante próprio e flagrante presumido, D. Flagrante próprio e flagrante imperfeito, E. Flagrante próprio e flagrante próprio. Olha só, o Tício, gente, ele foi capturado no momento que ele tinha acabado de cometer. O que é flagrante próprio, né? Flagrante próprio também pode aparecer com o nome de flagrante perfeito. É quando o indivíduo está cometendo o crime ou quando ele acaba de cometer, tá? Então, aqui o Tício, ele tinha acabado de cometer, foi capturado. É o quê? Flagrante próprio, tá? Flagrante próprio ou flagrante perfeito. Quem é perseguido logo após a prática do crime, tá, e é preso, é flagrante impróprio ou flagrante imperfeito. Não foi o caso nem do Tício nem do Mévio aqui. O Mévio, ele foi encontrado logo depois. Quem é encontrado logo depois com instrumentos, documentos, objetos que façam presumir
ser ele o autor do delito, é flagrante ficto ou também chamado flagrante presumido. Então, na nossa questão aqui, nós temos a situação de Tício, que foi preso, né, no momento que tinha acabado de cometer o delito, é flagrante próprio, e o Mévio, que foi encontrado logo depois, com a arma, né, utilizada ali, e também com o aparelho celular da vítima, é flagrante presumido, tá? Então, letra C, flagrante próprio e flagrante presumido. O juiz, para decretar prisão preventiva, deverá: A. Abster-se de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, justificando sua posição no princípio do indúbio pro societate. B. Limitar-se à indicação de ato normativo, prescindindo de explicações quanto à sua relação com a causa ou questão decidida, sem empregar conceitos jurídicos indeterminados, explicitando os motivos filosóficos que condicionam sua incidência teórica, de invocar precedente ou enunciado de súmulas e construir teses novas sobre os fundamentos determinantes que afastam a imputabilidade do agente, é indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Gente, é uma questão que vem para ferrar com o candidato. Por quê? Ela coloca ali, né, alternativas, né, com muita informação, confusa, né, aquele tipo de questão chata de ler, e o candidato ele já fica ali tremendo nas bases e ele já apavora diante de uma questão dessa, mas é uma questão simples. Se você leu a letra de lei, você sabe que a letra E, que o juiz, para decretar preventiva, deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Isso está lá no Código de Processo Penal. O resto é para encher linguiça, é para te confundir, é para fazer você errar a questão. Então, tomem cuidado, leiam com atenção e não se apavorem. Às vezes, uma questão simples, né? Ela tem ali uma roupagem de questão confusa, que é o que aconteceu aqui, tá? Então, letra E, aí, ó, mais uma vez, letra de lei. Artigo 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Parágrafo 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deve indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Porque, pense, né, privar alguém de liberdade tem que ser fundamentado, tem que indicar por que está fazendo isso, porque a regra é a liberdade, tá? O Código de Processo Penal prevê hipótese em que a prisão preventiva poderá ser admitida, exigindo-se que ao menos uma esteja presente, sem necessidade de cumulatividade. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente incorretamente uma das hipóteses de admissão da prisão preventiva. A. Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Está pedindo a incorreta, né? B. Condenação por outro crime culposo em sentença transitada em julgado. C. Crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. D. Crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Gente, não cabe, tá, prisão preventiva em caso de crime culposo. É somente para crime doloso, beleza? E mesmo assim, né, o crime doloso tem que ser, a pena máxima tem que ser superior a 4 anos, tá? Então, é a letra B. A gente viu lá atrás o artigo 312, o artigo 313 aí falando, ó. Nos termos do artigo 312, mais uma vez, vai ser admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos, não é culposos, né? Os crimes dolosos são aqueles em que há a intenção de produzir o resultado, diferentemente do que ocorre nos crimes culposos, que o resultado se dá por negligência, imprudência ou imperícia, tá? Não é cabível preventivo em caso de crime culposo, mas somente de crime doloso, beleza? Questão de número 5, ó, de VOF. Acerca das disposições do Código de Processo Penal sobre a prisão em flagrante, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso
qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, qualquer do povo poderá, flagrante facultativo. As autoridades policiais e seus agentes deverão, flagrante obrigatório, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, verdadeiro, né? Artigo 302 do Código de Processo Penal. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. O que são as infrações permanentes? As infrações permanentes são aquelas que a execução dela vai se prolongar no tempo. Exemplo, sequestro e cárcere privado. Todo momento que a vítima está mantida em cativeiro, o indivíduo ele está em flagrante. Então, passou um ano que a vítima está sequestrada. Durante todo esse período, se a polícia chega e estoura o cativeiro, ele vai ser preso em flagrante, tá? Porque esse crime é de execução prolongada, tá? É que nós chamamos aí de crimes permanentes, tá? Então, enquanto não cessa essa permanência, o indivíduo ele está em flagrante delito, tá? Então, verdadeiro também. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Verdadeiro. Toma cuidado, porque tem questão que fala que a comunicação, né, a prisão será comunicada ao juiz em até 24 horas. Está errado. A comunicação é imediata. O que vai ser em até 24 horas é o envio do auto de prisão em flagrante para o juiz e da nota de culpa para o preso, tá? Mas a comunicação da prisão ao juiz, ao Ministério Público e a família do preso ou a pessoa por ele indicada é imediatamente, tá? Então, aqui todas são verdadeiras, letra A. E aí, né, a justificativa, ó, qualquer do povo pode prender, as autoridades policiais e seus agentes deverão. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. E o 306, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou pessoa por ele indicada. 6. No que diz respeito à prisão e às medidas cautelares no processo penal brasileiro, é correto afirmar que as medidas cautelares poderão ser aplicadas isoladamente, mas não cumulativamente, em razão do princípio da subsidiariedade. B. A prisão preventiva do acusado poderá ser decretada quando for cabível sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa. C. A prisão temporária pode ser decretada pelo juiz de ofício sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. D. A medida cautelar poderá ser revogada ou substituída de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes quando se verificar a falta de motivo para que subsista. A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes culposos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Vamos lá. Gente, as medidas cautelares, tá? Elas são menos gravosas do que a prisão preventiva. Por quê? Elas vão limitar, mas não vão privar o indivíduo de liberdade como a prisão, tá? Então, a gente tem como exemplo de medidas cautelares, uso de tornozeleiras eletrônicas, proibição de frequentar determinados lugares, de se aproximar de determinadas pessoas. Essas são medidas cautelares, exemplos de medidas cautelares. Se couber medida cautelar, no caso, não vai ser decretada a prisão preventiva. A prisão preventiva ela só vai ser decretada quando não for cabível medidas cautelares, beleza? E as medidas cautelares, elas podem ser aplicadas mais de uma. Então, pode ser aplicada a medida cautelar de proibição de frequentar um determinado local, juntamente com o uso de monitoração eletrônica, tornozeleira eletrônica, tá? Então,
A letra A, tá? Ela está incorreta porque fala que não pode ser cumulativamente. E pode sim. A prisão preventiva vai ser decretada, poderá ser decretada quando for cabível substituição por outra medida cautelar menos gravosa. Não, tá? Se couber medida cautelar, vai ser aplicada a medida cautelar e não a preventiva. C. A prisão temporária pode ser decretada pelo juiz de ofício. Nem a preventiva, nem a temporária, o juiz não pode decretar a previsão de ofício, ele precisa ser provocado, seja através de requerimento do Ministério Público, seja através de uma representação da autoridade policial. De ofício, ele não pode. D. A medida cautelar poderá ser revogada ou substituída de ofício pelo juiz ou requerimento das partes, quando ele verificar a falta de motivo para que subsista. Aí sim, aí pode, tá? Aqui está corretinho. E a prisão preventiva pode ser decretada crime culposo. Gente, não, de maneira nenhuma. A questão vai tentar te induzir a erro. Olha só, se alguém lê isso aqui rápido, fala, não, cabe para a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Mas aí fica em dúvida se é só doloso, só culposo. Não tem possibilidade de preventivo para crime culposo, tá? Então, guardem isso, cuidado para não cair em pegadinha. Que é a letra D, tá? Letra D, ó. E aí a gente tem o artigo 282, que fala, as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a... Letra A, parágrafo 1º, as medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Parágrafo 6º, que fala aí da letra B, né? A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deve ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto de forma individualizada, né? Tem que ser fundamentado por que vai ser decretada a prisão e não vai ser, né, determinada aí alguma medida cautelar, porque que não é cabível medida cautelar. Parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. D, parágrafo 4º, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, seu assistente ou querelante, pode substituir a medida, impor outra em cumulação ou decretar a prisão preventiva. Será admitida a decretação da preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, doloso e não culposo, mais uma vez, né? Questão número 7. O artigo 283 do CPP prevê 3 modalidades de prisão. Quais sejam? A. Flagrante delito, prisão preventiva, prisão temporária. B. Flagrante delito, prisão provisória, dívida de alimentos. C. Flagrante delito, dívida de alimentos, condenação criminal transitada em julgado. D. Prisão processual, prisão cautelar e prisão preventiva. Flagrante delito, prisão cautelar e condenação criminal transitada em julgado. Então, ó, primeira coisa, a prisão temporária, ela tem uma lei específica, Lei 7.960 de 89, tá? Não tá dentro do Código de Processo Penal, é uma lei esparsa. A dívida de alimentos, né? Questão lá do direito civil. Então, dentro do Código de Processo Penal, no artigo 283, a gente tem flagrante delito, prisão cautelar, que é a prisão preventiva, né? Ela é uma espécie de prisão cautelar. Nós temos 2 prisões cautelares. A temporária, que não está no Código de Processo Penal, e a preventiva, tá? Que está no Código de Processo Penal. E a condenação criminal transitada em julgado, que é aquela que não cabe mais recurso, tá? Então, é a letra E. E aí, ó, artigo 283, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. 8. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Trata-se de medida cautelar diversa da prisão. Vou tomar uma água enquanto vocês vão lendo a alternativa. Letra A. Monitoração eletrônica.
B, prisão preventiva. C, internação permanente do acusado nas hipóteses de crimes praticados sem violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser capazes e houver risco de reiteração. D, recolhimento domiciliar no período diurno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalhos fixos. É prisão temporária. Olha só, gente, aqui tá pedindo, né, de uma medida cautelar diversa da prisão. A única que nós temos aqui é a monitoração eletrônica, né, que é a famosa aí, tornozeleira eletrônica. Né, prisão preventiva, o próprio nome já diz, prisão, né? Internação permanente também é uma medida de segurança que vai privar a liberdade. Recolhimento domiciliar até uma medida cautelar, mas é o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, tá? Não é no diurno. E a prisão temporária também é prisão. Então, aqui, letra A, tá? Ó, são medidas cautelares diversas da prisão. Lá no 319, a gente tem todas as medidas cautelares diversas da prisão, tá? E a gente tem a monitoração eletrônica. Questão de número 10. Nos termos do Código de Processo Penal, é correto afirmar, com relação à prisão em flagrante, que A, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante de delito enquanto não cessar a permanência. B, qualquer do povo deverá e as autoridades policiais e seus agentes poderão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. C, a falta de testemunhas da infração impedirá a lavratura do auto de prisão em flagrante. D, quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 4 testemunhas. Em até 48 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Então, ó, infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante de delito enquanto não cessar a permanência. Olha só, a gente já viu essa alternativa, né? Em outra questão, ela aparecendo aqui de novo, letra de lei, tá? Ela é a correta, mas uma dica que eu dou. Sempre que você identificar na letra A o gabarito da questão, não pule para a próxima sem ler as outras alternativas. Você pode estar equivocado. Então, né, vamos ler aqui as outras alternativas e identificar o erro. Qualquer do povo deverá e as autoridades policiais, seus agentes poderão, não é deverão, a maldade aí, pegadinha, tá? Então, se o candidato ler rápido, pode passar despercebido, cuidado. C, a falta de testemunha da infração não impede, tá? Nós temos infrações que acontecem nem sempre. Nós vamos ter testemunhas que presenciaram. Às vezes vai ser só o autor e a vítima mesmo, tá? Então, isso não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. D, quando o acusado se recusar a assinar ou não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas, não são 4, 2, tá? E em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Não é 48 horas, tá? Em até 24 horas, ó. Então, aí a gente tem os artigos, né? Ó, o artigo 304, parágrafo 2º, lá da letra C, diz que a falta de testemunhas não impede o auto de prisão em flagrante. Nesse caso, com o condutor deverão assinar pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. 304, parágrafo 3º, quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Então, né, mais uma vez aí, letra de lei, eu preciso falar que vocês precisam ler, né, se não leram ainda, lê o Código de Processo Penal, os artigos lá 282 a 320 para fazer sua prova. 11. A audiência de custódia deverá ser realizada em até A, 48 horas após a transferência do preso para o estabelecimento prisional. B, 24 horas após o relaxamento da prisão. C, 48 horas após a prisão em flagrante. D, 48 horas após a prisão em flagrante. E, 24 horas após a comunicação da prisão ao advogado do réu. Então, olha só, a audiência de custódia deve ser realizada em até o que? 24 horas após a prisão, né? Após a prisão em flagrante. Então, é letra D, tá? Letra D. Aí, ó, artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante,
o prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes requisitos constantes e se revelarem inadequados ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Questão de número 12. É cabível a prisão domiciliar para A. Homem maior de 80 anos e mulher maior de 70 anos. B. Pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. C. Gestante por delito de menor potencial ofensivo. D. Pessoa que ostente gênero não binário ou se apresente como transgênero. É cônjuge viúvo, se comprovado for o único provedor da família remanescente. Gente, no artigo 318 do CPP, a gente tem ali as hipóteses em que é cabível prisão domiciliar, tá? E uma das hipóteses é justamente quando se tratar de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Então, é a letra B, tá? Vamos ver o artigo 318, ó. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, tá? Independentemente aí do período gestacional, né, de quantos meses, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, ali, né, o nosso gabarito é pessoa imprescindível aos cuidados especiais, né, de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. 13. Assinale a opção correta com relação à prisão em flagrante. A. O flagrante legal pode ser convertido em prisão preventiva. B. As infrações penais permanentes não admitem prisão em flagrante. C. A pessoa encontrada logo depois do fato com objetos que façam presumir ser ela autora da infração pode ser considerada como em situação de flagrância. D. O auto de prisão em flagrante será encaminhado ao juiz e no mesmo dia que é efetuada sua prisão, serão comunicados o Ministério Público, a Defensoria Pública, a família ou a pessoa indicada pelo flagranteado. O flagrante, após perseguição do autor, é legal, desde que não seja efetuado depois de ultrapassadas 24 horas da infração penal. Então, olha só, o flagrante ilegal, ele vai ser relaxado. A gente viu lá no artigo 310, tá? Se a prisão é ilegal, o juiz tem que relaxar, tá? Relaxar a prisão. As infrações permanentes, né? O agente está em flagrante todo o período ali da permanência. A pessoa encontrada logo depois do fato com objetos que façam presumir ser ela autor da infração é considerada em situação de flagrante, é o chamado que de flagrante ficto ou presumido, né? Então aqui é o nosso gabarito. O autor da prisão em flagrante será encaminhado ao juiz no mesmo dia em que efetuada a prisão. Não, né? O prazo é de até 24 horas após a realização da prisão, para que seja feita a audiência de custódia. E o flagrante, após perseguição do autor, é legal, desde que não ultrapasse 24 horas. Gente, o flagrante com perseguição não tem tempo, tá? Pode ultrapassar 24 horas. Se a perseguição ela não for interrompida, no momento em que o indivíduo for capturado, ele estará em flagrante, ainda que tenha se passado 24 horas. As pessoas acham que nessa ideia, não, passou de 24 horas, quebrou o flagrante. Não, tá? O que vai determinar o estado flagrancial é o não interrompimento ali da perseguição, beleza? Então, aqui, né, é letra C. 14. A prisão preventiva será admitida A. Se houver dúvidas sobre a identidade civil do suspeito ou quando este não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.
B, nos crimes dolosos ou culposos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. C, pelo prazo máximo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. D, nos crimes punidos com reclusão, podendo ser decretada de ofício pelo juiz. E, nos crimes elencados em rol taxativo durante o inquérito policial e no curso da ação penal. Ó, prisão preventiva aqui tentou confundir, tá, com a prisão temporária, ó. A prisão preventiva será admitida se houver dúvida sobre a identidade civil do suspeito ou quando este não fornecer elementos suficientes para esclarecê-lo. Correto, tá? Isso aqui é uma hipótese de cabimento da preventiva. Agora, olha as demais alternativas. Crimes dolosos ou culposos. Não, né? A gente já viu mais uma vez aí, ó, questão falando que é possível preventiva em crime culposo e a gente já tá cansado de saber que não é possível, né? A prisão preventiva, ela é uma prisão sem prazo. Não tem um prazo definido em lei, vai ser 30 dias, não tem, tá? Diferente do que ocorre com a prisão temporária. Na prisão temporária, o prazo é de 5 dias, prorrogável por mais 5, em caso de comprovada extrema necessidade. Aí, isso é na prisão temporária e não na preventiva, igual a alternativa está dizendo aqui. Não pode ser decretada de ofício. Prisão não é decretada de ofício pelo juiz, tá? O juiz precisa de provocação, eu já disse. Letra D também incorreta. E nos crimes elencados em rol taxativo, não. A preventiva não tem um rol taxativo de crime. A temporária tem. Precisa estar na lei da prisão temporária ali quais crimes são cabíveis. Então, a gente tem lá homicídio doloso, roubo. Tem ali. Se os crimes que não constam na lei, não é cabível temporária. Mas a preventiva não tem rol fechado, não tem rol taxativo de crimes, tá? Então, cuidado com isso. Letra A, tá? Que é o nosso gabarito. Próxima questão. O Código de Processo Penal considera em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. A doutrina classifica essas espécies de flagrante previstas no Código de Processo Penal. Na hipótese narrada acima, trata-se de flagrante. A, impróprio. B, presumido. C, permanente. D, preparado. E, próprio. Tá? Então, aqui, olha só. Considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, falou em perseguição, gente, é flagrante impróprio, tá? Perseguido logo após. Flagrante impróprio. Letra A. 17. De acordo com o Código de Processo Penal, a respeito da prisão, disposições gerais, assinale a alternativa correta. A. Não será permitido o emprego de força, mesmo quando indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. B. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado obstará a prisão. C. A autoridade que ordenar a prisão não fará expedir o respectivo mandado, devendo ser de responsabilidade de seu superior. D. A prisão poderá ser efetuada somente de 8 às 18. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Bom, gente, a letra E é o nosso gabarito, né? O resto está tudo incorreto. Por quê? É permitido o uso de força, mas somente aquela força que foi indispensável, tá? Se o indivíduo ele está oferecendo resistência, tem risco de fuga, tá? Tem que ter o mandado, né? E o mandado vai ser expedido pela autoridade judiciária, pelo juiz que decretou a prisão, tá? E a prisão, a prisão em flagrante, ela pode ser efetuada a qualquer hora do dia ou da noite, né? Mas a prisão, através de mandado, ela só tem que observar as regras relativas à inviolabilidade do domicílio. Se for na rua, se o indivíduo for capturado na rua, pode ser a qualquer hora do dia, da noite, tá? Mesmo com mandado. Agora, se for na residência, tem que observar, né, aquelas regras que a ordem judicial só pode ser cumprida em residência durante o dia, para não enquadrar ali como crime de abuso de autoridade, beleza? Mas não tem assim 8 às 18, não tem lugar nenhum que fale isso, tá? Então, letra E é o nosso gabarito. Questão número 18.
A prisão preventiva na fase de inquérito pode ser decretada: A. Pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial. B. Pelo juiz de ofício a requerimento da vítima. C. Pelo juiz e pela autoridade policial de ofício a requerimento do Ministério Público. D. Pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial. E. Pelo juiz, pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. Então, a prisão preventiva, tá? Durante o inquérito, ela pode ser decretada pelo juiz, desde que haja requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. O juiz não decreta prisão de ofício, ele precisa de provocação. Então, isso também vive caindo em prova. Muita atenção em relação a isso, tá? A alternativa dizer que o juiz decreta prisão de ofício, porque não decreta. 19. De acordo com a legislação processual penal, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, será admitida a decretação de prisão: A. Domiciliar. B. Temporária. C. Preventiva. D. Definitiva. E. Resultante de pronúncia. Então, se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, poderá ser decretado o quê? Prisão preventiva, tá? Essa é uma das hipóteses aí da prisão preventiva. Agora, a nossa última questão para a gente encerrar o nosso Vale Tudo de Direito Processual Penal. Em relação às garantias constitucionais do processo penal, é correto afirmar que: A. Após a prisão preventiva, o delegado deve entregar a nota de culpa ao preso. B. A materialização do direito à informação sobre a prisão se dá na realização da audiência de custódia. C. Deixar de identificar-se por ocasião da prisão dá causa à nulidade, mas não configura crime. D. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por seu interrogatório policial. A nota de culpa entregue após a prisão preventiva deve conter o nome do condutor e o motivo da prisão. Então, olha só, após a prisão, o delegado tem um prazo de até 24 horas para entregar a nota de culpa para o preso, tá? Então, aqui está incorreto. O que a alternativa correta aqui é que o preso tem direito à identificação dos responsáveis pelo seu interrogatório policial. Ele tem direito de saber quem é que está interrogando ele. Inclusive, no momento da prisão, tá? Ele tem direito de saber quem está o prendendo, da identificação ali de quem está o prendendo. E caso, isso seja ocultado, tá? Pode configurar aí crime de abuso de autoridade, tá? Então, aqui, letra D, o preso ele tem direito de saber aí quem é o responsável pelo seu interrogatório policial. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês, tenham acertado, tenham gabaritado as questões. Se você ficou com dúvida, leia o Código de Processo Penal. Vocês viram que as questões, elas são cópias literais dos dispositivos da lei. Então, se você quer gabaritar processo penal na sua prova da GCM, leia e releia. São pouquíssimos artigos, do 282 ao 320. Eu tenho certeza que você vai conseguir fechar aí as questões de processo penal, tá? Deixe seu comentário no vídeo, seu like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Se inscreva aí para ficar por dentro dos conteúdos aí voltados para concursos públicos, beleza? Desejo a todos uma excelente prova. Tenho certeza que você fez a sua parte até aqui, tá? Boa sorte, até mais. Tchau, tchau.